Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele desceu do monte, depois de ele ter pregado aquela palavra ali, como nós lemos no capítulo 5, 6 e 7. Ele estava no monte, ele desceu do monte, desceu para a multidão, né? Ele estava em cima, ele subiu para pregar ali, depois ele desceu no meio de uma grande multidão, no meio do povo. Se fosse os falsos profetas de hoje, né, irmãos? Não ia no meio da multidão. Catava o helicóptero e ia embora. Fazia o segurança abrir a multidão e seguir. Jesus ele é diferente, irmãos. Jesus ele estava no meio do povo, as pessoas tocavam nele, as pessoas chegavam perto para falar com ele. E às vezes, quando as pessoas queriam falar com ele, os discípulos reprimiam. Não é para falar com ele, ele está ocupado. Jesus reprimiu os discípulos. Não. As pessoas tinham livre acesso a Jesus. Hoje os falsos profetas, é impossível você chegar perto deles, né? Porque são estrelas. E veio um leproso, hein? E o adorou. Veio um leproso, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Aquele homem sabia que ele era o Cristo. Ele tinha poder para isso. E ele chegou, aproximou de Jesus. Aproximou de Jesus e falou: Senhor, me limpe. A lepra, irmãos, antigamente, na época da Bíblia, se vocês estudarem, é interessante vocês estudarem, põe no Google aí, tem livros que mostram como que era a lepra. A pessoa leprosa era afastada da sociedade. Ele era afastado da sociedade, morava em lugares distantes. Inclusive tinha até as cidades leprosos, né? Que era uma doença terrível. A pessoa perdia toda a esperança de viver. Depois que pegava a lepra, irmãos, era terrível. E aquele homem estava no meio da multidão ali. Não sei como ele apareceu ali, escondido. Certeza deve estar vestido, tudo ali tampado para ninguém ver. E ele chegou, conseguiu acesso a Jesus e falou: Senhor, me limpe. Jesus estendendo a mão e tocou nele. Jesus tocou nele. Jesus não estava de longe, não. Jesus pegou e tocou nele, no corpo dele ali. E falou: Quero. Jesus falou: Quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Irmãos, Jesus tocou nele, irmãos. Você vê na pandemia os pastores com medo de tocar nas pessoas. Aqui na minha igreja você usa máscara. Aqui na minha igreja você tem que ter a carteira de vacina. Jesus, diferentemente, ele tocou no leproso. E a lepra, irmãos, era pior que essas doenças de hoje, irmão. Nós falamos de doenças, mas as doenças do passado não tinha cura não, irmãos. Era só um milagre mesmo de Deus. Jesus tocou nele, ele imediatamente ficou purificado da lepra, o corpo dele foi purificado. Aí Jesus falou: Olha, chamou ele e falou: Olha, não diga nada a alguém, mas vá, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Se fosse hoje, estava a reportagem, os pastores chamavam a reportagem, publicavam: esse homem foi curado, olha aqui o milagre, olha aqui a cura, olha aqui o feito. Mas Jesus, diferente de hoje, de nós, das pessoas hoje, dos pastores, falou: não fala nada para ninguém. Não fala nada para ninguém. Mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Antigamente, se você ler na Bíblia, no Antigo Testamento, a pessoa ia ser curada, tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote avaliava se a pessoa foi curada ou não. Era tipo um médico. Será que ele foi curado? Será que ele está curado da lepra ou não?
E ele foi lá, Jesus falou, vai lá e oferece a oferta que Moisés determinou. Mas não fala nada para ninguém. Entrando Jesus, versículo 5, em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, está violentamente atormentado. Chegou um centurião, com certeza um homem romano, e ele falou assim, aquele homem estava rogando, a Bíblia fala com certeza desesperado, falou, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, aquele homem paralítico, está violentamente atormentado, aquele homem com certeza que estava ali paralítico, estava perturbado, atormentado, depressivo, angustiado. Estava paralítico, né, irmãos? Não é fácil. Jesus lhe disse, irei dar saúde para ele. Eu irei e lhe darei a saúde para ele. Jesus falou, então vamos lá, eu vou dar saúde para ele. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de entrares debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado há de sarar. Pois eu também sou um homem sob autoridade. Tenho soldado as minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E o meu criado, e ao meu criado, faz isso, e ele faz. Jesus falou, vou lá na tua casa, lá, vamos lá. Fosse hoje, hein, irmãos? Pastor, pode vir na minha casa lá, meu filho tá perturbado lá. Ah, não dá, irmão, a agenda tá cheia. É muito cheia a agenda. Ô pastor, preciso que o senhor ore por mim lá em casa. Não dá. Quantas vezes, irmão? Eu pedi para os pastores virem aqui em casa na época. Começaram a ir, depois pararam. Só foi eu parar de dar dízimo, oferta. Pararam de se preocupar. Mas Jesus, diferente mesmo do povo de hoje, dos líderes de hoje, Jesus falou, vou lá dar saúde para aquele criado seu, para aquele homem. O centurião falou, não, Senhor, não sou digno de receber na minha casa. Aquele homem se achou indigno. Não merecia receber aquele homem. Jesus ali. Ele falou, eu não sou digno de entrar na minha casa, no meu telhado. Mas diz somente uma palavra, o meu criado vai sarar. Ó, irmão, que fé, hein? Isso aqui é uma fé tremenda, hein? Ele fala assim, pois também sou homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo ele vai, digo ele vem, faz isso, ele faz. Jesus, ouvindo isso, disse que o seguiam, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha, irmão, que fé desse homem, irmão. Jesus falou, nem no meio do povo judeu, que criam em Deus, que falavam de Deus, que ouviu os milagres no Egito. Ouvi tamanha fé. Irmão, você recebeu um elogio desse? Jesus se maravilhou, impressionou Jesus, irmão. A Bíblia fala que ele se maravilhou, Jesus, ouvindo isso. E disse aos que seguiam, ele virou para a multidão, o povo estava seguindo ele, falou, nem em verdade, nem mesmo em Israel, em todo Israel encontrei uma tanta fé dessa. No final dos tempos, irmãos, Jesus fala que a fé ia evaporar. Ele falou que quando ele voltaria não vai encontrar fé na terra. As pessoas não têm mais fé que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. As pessoas não têm mais fé, irmão. Você vê, as pessoas não têm mais fé. Que Deus pode curar do câncer, que Deus pode curar da AIDS, que Deus pode levantar um paralítico, que Deus pode curar uma pessoa. A fé acabou. Hoje é os meios da medicina. A medicina está no lugar de Deus. As pessoas não têm mais fé. Se nós tivéssemos a fé desse homem, irmãos, nós estaríamos alcançado muitas bênçãos do Senhor. Nós tivéssemos fé, uma fé firme, uma fé como esse irmão, falar para ele, só dizer uma palavra. De onde você está aí, você dizer uma palavra, ele vai ser curado.
Mas digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vá como creste, e seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus falou: digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino, aquele povo de Israel, aquele povo que falava de Deus, não tinha fé, eram incrédulos, serão lançados nas trevas exteriores, vão ser lançados no inferno. E ali haverá pranto e ranger de dentes, porque eles não creram que Jesus era o Messias, eles não creram, eles não tinham fé. Então teve que um gentio, um romano, um centurião, mostrar para eles o que é fé. E a Bíblia fala que disse Jesus ao centurião: vá, como crente será feito, como você creu será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Naquela mesma hora aquele homem foi curado, aquele paralítico. Estava na casa dele, porque ele creu. Então nós temos que crer, irmãos. Temos que ser ousados, crer que Deus vai nos guardar, crer que Deus vai nos curar, nos libertar, crer que Deus vai nos sustentar. Temos que crer, irmãos, temos que ter fé. E aqui na mesma hora o criado sarou. Versículo 14. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. Levantou e serviu. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus entrando na casa de Pedro, Pedro era casado, viu a sogra deste acamada, aquela mulher estava com febre. Ele tocou a mão e a febre o deixou, e levantou e serviu. Hoje qualquer febre que não dá em nós, né, irmão? A gente corre para os meios da medicina. Qualquer febre. Tomar um remédio, E a nossa fé, irmãos, de colocar a mão na nossa cabeça mesmo e orar: Senhor, expulsa essa febre. Jesus entrou ali, expulsou a febre e deixou. A febre deixou aquela mulher e eles serviram ela, a sogra de Pedro. Chegada a tarde, era de tarde já, esses milagres estavam desde de manhã, Jesus já estava de tarde, já milagre, cura, libertação. No capítulo 8, irmãos, uma explosão de milagre, de libertação de demônios, expulsando demônio. Jesus estava uma explosão ali de milagres, de cura, libertação. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. Imagina, irmão, aquele trupé de endemoniado. De tardezinha, depois de curar, libertar, chegou um monte de endemoniado. A Bíblia fala que é muitos endemoniados. Não era só um não, dois, três, era muitos. Olha como aquele povo estava padecendo na mão do diabo. Os demônios estavam fazendo a festa ali. É igual acontece hoje nas igrejas. Quantas pessoas endemoniadas dentro das igrejas, e o povo e os pastores não estão nem aí, o povo está endemoniado. Inclusive tem medo de expulsar demônio. Expulsou muitos demônios, e ele com uma palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Além de expulsar os endemoniados, Jesus curou os enfermos também. Tinha muita enfermidade ali. Ele não fez teatro, ele não fez circo, simplesmente com uma palavra, só uma palavra, expulsou todos aqueles demônios e curou todos os enfermos. Com uma palavra ele fez isso. Não precisou teatro, irmãos, como esses pastores entrevistando demônios, fazendo um circo. Não, com uma palavra, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se cumpriu a palavra de Isaías. Que Ele libertou nós, expulsou as enfermidades e levou as doenças. Amém, meus irmãos? Então vamos ter fé. Vamos ter fé, vamos acreditar em Cristo, vamos botar toda a nossa fé em Jesus. E fé é de acordo com a palavra dele. De fé é de acordo com a palavra de Deus. Amém? Esse é Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 17. Então leiam a Bíblia, para que nós não venha cair no laço do diabo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.